Vamos conversar agora com o Dr. Joaquim Avelino Neto, especialista em Direito Processual e Ciências Criminais, com experiência nas áreas previdenciárias e civil do escritório Barbosa de Souza Advogados Associados. Vamos falar sobre divórcio. Dr. Joaquim Neto, divórcio não é simplesmente uma separação, não, né? É algo muito mais complexo que isso. Chagas, o instituto da separação não existe mais como um instituto legalizado, né? Havia antes o divórcio, hoje só existe o divórcio. Antes havia a separação e o divórcio. Havia a separação judicial. Hoje a separação é uma situação apenas de fato, né? As pessoas podem ser casadas no papel, podem se separar. Podem não ser casadas no papel e se separarem, eles têm uma união estável, né? Mas realmente o divórcio, ele é um instituto que prevaleceu, né? E ele não é uma simples separação, né? Para haver o divórcio, tem que ter havido o casamento formal, né? As pessoas têm que ter se casado civilmente, né? na justiça, né? E requererem um divórcio. A separação, ela podia ser de fato, podia ser judicial. A separação de fato por mais de 2 anos, a pessoa poderia requerer o divórcio na justiça. E depois de requerer o divórcio, até mesmo sem ter se separado de fato, mas depois de requerer o divórcio, se eles já estavam há 1 ano, né, separados, aí já poderia haver a sentença daquilo ali, na separação. A separação convertia em divórcio, né? De forma que o divórcio realmente é mais do que a separação, né? Ele é um plus a mais, além da separação. Doutor Joaquim, quando é possível o divórcio no cartório? Chagas, o divórcio, na última legislação, ele é possível no cartório. Antes só era possível na justiça. Havia uma ideia de que a família deveria ser protegida, né? E teria que passar pelo crivo do juiz, do promotor, a separação, né? A ideia de que a família não deixou de ser, que a família é o núcleo, é a célula da sociedade, né? Fez com que entendesse que era preciso que se fizesse o divórcio na justiça, né? Isso foi superado, né? A justiça precisa de mais tempo para coisas mais sérias. Não que a família não seja séria, obviamente. Mas ia-se muito para a justiça, mais por formalidade do que com a possibilidade de reunião do casal, que o juiz era obrigado a tentar reuni-los, né? De forma que hoje, se não houver testamento, melhor, se não há menores, né, não há litígio entre os divorciandos, né, é possível que se faça direto no cartório, né? Agora, isso tem que ser feito de forma amigável lá, porque se houver pendência judicial, se houver litígio por conta de bens, de pensão e de filho, o tabelião não vai conseguir resolver isso lá. A coisa fica mais complexa e realmente vai precisar de que um juiz passe pela justiça isso, né? Mas se for amigável, se não há menores, né, então o divórcio pode ser feito direto no cartório. Foi extraordinário isso para a justiça, porque a justiça vem assoberbada de causa, né? E aí terminou por desafogar o judiciário, e o judiciário cuidar de coisas como crianças, né? E as coisas sérias que tem lá na justiça. De forma que foi importante que fosse possível ser feito o divórcio direto na justiça. Então, se não houver menor e o divórcio for amigável, pode ser feito realmente na justiça, no cartório. Doutor, inclusive, agora tem que ser com a presença dos advogados, é claro, né? Ambos os advogados. Porque aí existe uma terminologia, existe um aconselhamento que o advogado tem que fazer ao cliente, né? Então, realmente, a legislação exige que pode ser feito no cartório, mas as partes têm que estar acompanhadas de advogado. Ou um advogado só para os dois, né, já que é amigável, ou cada uma das partes com um advogado, e aí chegam num acordo. Geralmente, quando se vai para o cartório, esse acordo já foi feito, né? Eles vão apenas para formalizar isso lá no cartório, o tabelião
assinar, né, e cumprir as exigências que a lei determina que sejam cumpridas. Doutor Joaquim, o que o senhor poderia dizer sobre a pensão alimentícia no divórcio? Chaves, a pensão alimentícia ela é um instituto que tem por objetivo manter a previsibilidade financeira das pessoas, né? Então você tem um casal que vive em cima de uma previsibilidade financeira por mês, né, que se separou, né? E aí muitas vezes um deles ganha mais, né, e a contribuição dele era maior para a vida dos dois, né? Ou um deles não trabalha, o que acontece, né? Não trabalha e muitas vezes não trabalha por uma exigência da família, né? Tem um filho deficiente, tem filhos menores para cuidar, geralmente isso acontece com a mulher, né? E por contingências lá do existir deles, a mulher passou 20, 30 anos sem trabalhar, né? E o marido trabalhando, e aí se divorciaram, né? E agora, como essa mulher vai se reinserir no mercado de trabalho? Será que é possível mais, né? Então isso tudo tem que ser levado em consideração para que a dignidade do ser humano, sob o prisma financeiro, seja levada em consideração e ela possa ter uma vida previsível, né? Então, se a situação for nesses parâmetros de que passei agora, ou seja, nós temos uma senhora que passou 30 anos sem trabalhar, cuidando da família, dos filhos, e aí vai se divorciar, certamente o salário, o ganho do esposo vai ter que ser dividido com ela, através de uma pensão alimentícia, né? Se não for esse o caso, né, se ambos trabalhavam, né, se não há necessidade de compensação, então cada um vai tocar a sua vida, ninguém deve pensão a ninguém, né? Agora, caso interessante é quando há criança, né? Se há criança na família, ou há um deficiente, alguém que precise, né, então vai ter que arcar com ele, né? Então quem sair da família, né, vai ter que dar contribuição para a manutenção daquele ser humano que ficou dependente deles, né? E acontece demais isso. De forma que é devida realmente a pensão para que haja essa manutenção da previsibilidade financeira das pessoas que compunham aquela família. Se o divórcio for judicial, isso vai ter que ser analisado lá, né? Agora, ele pode ser também fixado em acordo no cartório, né? Mas para isso, né, não pode ter menor, né, porque o divórcio no cartório só é possível se não houver menor e se não houver litígio, né? Então pode realmente haver o divórcio, né? E a pensão ficar estabelecida no cartório através de um acordo. Aí tem que ser maior, tem que ser capaz, né? E isso aí é feito no acordo.